falo a vocês se eu vou precisar apresentar. Político, nortista, porque é de Manaus, se não me engano. Isso. Né? É pertinho da terra do meu pai é do Pará, só que meu pai é de Itaituba. Mas era um grande cidadão. Ah, ele era. Inclusive, quando ele passou em Manaus, ele fez uma monografia em que ele levantou a verdadeira data de fundação da cidade de Manaus. General Bentes. O senhor sabia disso? Ora, sabia. Então. Quem me contou isso foi o Mário Piranga Monteiro, que era um grande historiador. Piranga, eu me lembro disso. E papai fez porque ele era muito assim, perfeccionista, sabe? Mas foi uma coisa muito gostosa. Ou seja, o DNA funciona, né? Olha, eu estou recebendo o maior elogio de Bernardo Cabral. Imagine vocês, um homem com essa história, com essa estatura, e que estou aqui entrevistando, está aqui ao meu lado. Devia ter trazido a Zuleide para que nós fizéssemos como é que vou dizer? Um arrastapézinho. Mas né? a Zuleide está hoje, com a maior riqueza que nós temos, são duas bisnetas. Bisnetas. Das quais ela não se afastaria hoje, apesar do grande prazer que ela teria de ver. Para trás as bisnetas. Da próxima vez vocês me tragam as bisnetas. Mas se nós trouxermos, não vai querer, elas não vão querer mais sair daqui com essa vista maravilhosa. Meu Deus. Olha, a casa é sua, a casa é sua. Obrigado. Eu queria saber como foi que despertou essa vocação para a política. Toda a vida ou começou de outro jeito? Não, eu fui sempre advogado. Advogado. É que numa hora que nós, naquela altura, hoje não, mas naquela altura você fazia política a partir dos diretórios acadêmicos. O curso era seriado, do primeiro ao quinto ano, e você tinha aquela turma de estudantes que faziam a política estudantil, mas eu nunca pensei em fazer a política partidária. Mas quando, ao cabo de uns 4 ou 5 anos de advocacia, um grupo de jovens que haviam se formado, todos nós juntos, vimos que a nossa Assembleia Legislativa não dava conta do recado. Eram pessoas muito mais voltadas para suas ambições pessoais. Era muito diferente de hoje? Não, não era diferente. Eu acho que hoje passou a ser pior. Ampliaram o lado negativo. E aí nós, um punhado de 5, que nos candidatamos à Assembleia Legislativa, para tentar melhorar o nível. Acontece que nós éramos deputados estaduais em 64. Só que eu já ia desistir, não queria mais saber de campanha política, quando foi um general Mamed, por intermédio do Castelo Branco, escolheu o governador indireto, porque o governador tinha sido cassado. E o governador escolhido era um homem sério, que era o Arthur Reis, mas se cometia um estupro constitucional, porque não se podia fazer a escolha indireta. E o governo militar impôs isso e eu me insurgi, votei contra, e por causa disso quase que sou cassado, não fui naquela altura, mas fui logo depois. E aí, com essa atitude, passei a ser o líder da oposição. E como líder da oposição, me elegi o deputado federal mais votado. Naquela altura, eu fiz só o meu consciente eleitoral e chamei mais um outro. Foi um voto que não acabava mais, era o voto do protesto. Que coisa boa, lógico. E a partir daí, fui ser político. Quer dizer, não pôde se furtar, não pôde. Não pude me furtar, nem pude furtar as coisas alheias, porque o político militante, ou ele o é por vocação, por vaidade ou por ambição. Se ele é por ambição, ele vai gastar o dinheiro dele, que eu não tinha. Por vaidade, então, muito pior. Agora, por vocação, vocacionário, é aquele que luta por ideais e que acaba sofrendo uma cassação do seu mandato, perdendo os direitos políticos, como aconteceu comigo e com tantos outros. E aí fomos afastados da política, foi uma diáspora enorme. E quando veio a Assembleia Nacional Constituinte, essa diáspora cedeu lugar, foi o reencontro com todos nós. E nesse reencontro você encontrou velhos amigos, como eu contei, por exemplo, nós fomos caçados no mesmo dia. Mário Covas, que era o líder da oposição, eu que era o vice-líder, foi depois governador de São Paulo. Todos nomes muito... Eu não fui governador da minha terra porque não quis, jamais pensei em ter cargo executivo. Eu não gosta? Não é que eu não gosto, eu não tenho vocação para lidar com empreiteiros, outros têm, mas eu não tenho. E depois você acaba caindo numa vala comum de que se um auxiliar seu alcança o dinheiro público, se ele é um ladrão, um contumaz,
cidadão que se apropria daquilo que não é dele, mesmo que esse titular não seja incorreto, ele acaba só... Ele é o responsável. Acaba respingando a lama. É o responsável geral. De modo que no Legislativo não era assim, no Judiciário também não, mas hoje a capilaridade da desonestidade atingiu não só o Executivo, como o Legislativo e também o Judiciário. Hoje já se fala em juízes que estão sendo aí processados pelo Conselho Nacional de Justiça porque venderam sentenças ou decisões. Já. É uma pena porque você começa a sentir que a função pública, que antigamente era uma função altamente recompensada pelo reconhecimento do seu... Reconhecimento. Antigamente, meu Deus do céu, o político era endeusado. Você tem uma ideia dirigente. Na categoria, na classe que o seu pai serviu. Hoje, nenhum jovem quer seguir a carreira militar com raras exceções. Naquela altura... Muito difícil hoje, naquela altura, eu vou dizer, por exemplo, com a minha experiência pessoal. A Zuleide tinha 2 irmãs, eram 3, portanto. A mais velha namorava um oficial do Exército, que era o que todo mundo desejava, mãe de família. O outro era funcionário do Banco do Brasil. Puxa, também era irmão. E eu era o único que era universitário, acadêmico de Direito. Então a minha sogra disse, pois é, ela foi escolher uma universidade. Depois eu fui tudo que eu fui e eles não foram mais nada. Não chegaram lá. Então a vida tem essas coisas. Mas há que ter vocação também. Também, mas há uma pessoa que não dão muito valor a ela, que está lá em cima escrevendo, pondo a mão, que as pessoas não gostam de acreditar em Deus, como eu acredito em Deus. Acho que você tem uma palavra, você conhece bem, shalom, que em qualquer lugar cai bem. As pessoas estão se distanciando disso tudo. Estão se distanciando. Infelizmente, essa paz interior que você precisa ter, as pessoas me dão. Hoje eu estava numa reunião e eu tenho um grande amigo, que também é seu. É uma pena, não sei se ele vai assistir esse programa. Eu espero que se faz vou dizer o nome dele, conta. É o Paulo Fernando Marconte Ferrari. Não, mas conta para todo mundo, para todo mundo assistir. Ele é presidente da federação. E olha, para mim foi uma surpresa muito, muito agradável, porque ele tem inclusive dom da palavra. Mais do que isso. Ele tem não só o dom da palavra, porque todo mundo hoje faz curso de oratória. Deveriam fazer curso de escutatória. É importante. O Paulo Fernando tanto escuta quanto fala bem. E ele fez uma reunião lá hoje sobre a acupuntura com os chineses, enfim, com uma turma altamente. E eu disse a ele, porque estava um outro amigo dele, um rapaz da melhor categoria, também advogado, não sei se você conhece, é o Vitor. Sim. Vitor, já me apresentaram, já. Então, dizem que ele toca piano muito bem também. Muito bem, fez outro dia uma reunião no escritório dele, a Zuleide e eu estávamos, beleza. Então eu disse que o Paulo Fernando, que as pessoas chamam o Papa de pontífice, porque não sabe que pontífice é o que faz a ponte entre o católico e Deus. E que o Paulo Fernando é o pontífice entre os amigos. E aí o Vitor já criou isso e o Paulo Fernando já, como o Vitor queria ser impecto, eu disse, não, nada de impecto, você vai ser o Carmelengo, que é o segundo. Então você vê, esses amigos que a gente hoje constrói, que a gente convive e que a gente cultiva, porque fazer amigos é fácil, conservá-los é mais difícil, muito mais difícil, é ele que nos dá essa paz interior, é esse amigo. E sem esse amigo, nós não estaríamos aqui, porque eu devo revelar para você que está me ouvindo, que eu sou amigo da Ana Maria desde lá dos tempos em que ela comandou muito bem a nossa grande TV Manchete, a revista Manchete. Era uma criatura que recebia a gente, abria as portas. Hoje, as pessoas não sabem que foi quem abriu as portas da nossa televisão, das grandes novelas, foi a TV Manchete. O nosso Adolfo Bloch, que era um visionário, foi tão visionário que escolheu a Ana Bentes. Olha, acabaram de ouvir a coisa mais bonita e mais gostosa para nos fazer bem. Além do que, eu não quero perder essa expressão que o senhor usou quanto à disseminação, à capilaridade. Foi a coisa mais apropriada que eu já ouvi, porque os vasos que têm suas pernas, eles se espraiam, e é isso que acontece, e
Além do que, esse elogio, esse carinho para o Adolfo, que já se foi, sabe que 18 anos ele faz de falecido, dia 19 de novembro, e aqui eu também fui bafejada com um pouquinho dele. Maria, eu vou dizer uma coisa, e eu não vou dizer a senhora, infelizmente, o brasileiro não cultiva suas boas figuras. Com o tempo elas vão ficando esmaecidas e as pessoas, ou por conveniência, ou por um espírito de emulação, acabam por esquecer, não cultivam. Nós não temos memória no nosso país. Lá atrás, você vai para a Europa, o sujeito chega numa rua, tem nesta casa viveu o show fulano de tal, este foi o poeta fulano de tal. Então, há um carinho muito grande para os seus ídolos. Você vê, agora nós falamos em Adolfo. Os grandes homens não precisam de mais de um nome. Lincoln era só Lincoln, Kennedy é só Kennedy, Getúlio era só Getúlio, Juscelino e Adolfo, porque são pessoas que construíram. Que bela companhia, senhor Adolfo, obrigada. Mas todos eles estão ficando esmaecidos na nossa memória. Ah não, o senhor não sabe, às vezes um repórter resolve fazer uma de engraçado e se posta ou perto de um viaduto ou num lugar muito movimentado e começa a fazer perguntas, inclusive até universitários que passam e pergunta. Um perguntou, que eu me lembro disso, Juscelino, quem era Juscelino? Ele disse, não sei, em que banda ele toca? Bom, então vou dizer uma outra de um amigo meu, só não digo o nome. Não me lembro. Só não digo o nome, mas ele estava no outro dia com um neto, e foram ao restaurante, e ele perguntou o que é que o neto ia escolher. Ele disse, eu vou escolher este filé aqui, Oswaldo Aranha. Ele disse, você sabe quem foi Oswaldo Aranha? O neto disse, não é o do filé? É isso, doutor. Então você veja, um homem que presidiu a criação do Estado de Israel. E para ele chegar a ser secretário da ONU, alguma coisa ele trouxe de bagagem. Então o brasileiro não cultiva suas grandes figuras, o que é uma pena. É uma pena porque quem não tem memória do passado não vai conhecer o seu futuro. É verdade. Agora, já viu as novidades que aparecem, essas estrelas que acabam sendo estrelas cadentes, não é verdade? E nosso quadro político, o senhor vê, nós temos aí candidatos para serem nosso governador aqui no Rio. Não falo do Amazonas porque não conheço a política de lá, não sei quais são os que pontificam, mas aqui no Rio de Janeiro nós estamos num quadro um pouquinho difícil, não? Quem que o senhor escolheria? Não quero lhe pôr de saia justa, não. Pelo contrário, eu não fujo nunca a resposta. Eu acho que não há perguntas absolutamente que sejam incoerentes ou perguntas que você não deva responder. Eu acho que não há respostas que são convincentes. Como eu não sou eleitor daqui, eu não tenho que Não tem como. Não tem como. No seu caso, que você não tem que falar no Amazonas... Então o senhor já me devolveu. Bom, aí tá certo, mas eu digo porque nós não temos líderes. Eu acho que os nossos líderes hoje estão, porque o senhor, quando aparece, todo mundo sabe de quem se trata e o que fez, e se Deus quiser o que ainda vai fazer, porque tem muito chão pela frente. E por isso é que eu fico feliz de tê-lo trazido aqui. E eu vi que o senhor começou no diretório acadêmico. Comecei lá. Meu pai criou o diretório acadêmico do Paz de Carvalho, que era o ginásio lá de Belém do Pará, mas jamais quis política. Eu acho que ele entrou numa, não sei se tão melhor, que foi Exército, que também é difícil. Ele serviu numa época em que fazia servir o país. Você veja, eu tenho amigos que têm 45 anos no Exército. Eu vou dizer dois. O Leão das Pires Gonçalves, general do Exército, e o Leão de Li. O Leandro é meu amigo, há 53, 54 eu conheci capitão no Exército. Ele não tem nada, tem só aquele soldo da sua reforma como militar, porque servir o país. Um comerciante com 50 anos com a sua loja, ele fica riquíssimo. Sim, porque senão ele achava que não venceu na vida. Porque o comerciante está voltado para sua fortuna pessoal.
Os militares, os que são os políticos por idealismo, estão voltados para a fortuna do seu país. É uma abnegação. Então é uma diferença muito. Ser homem público num país como esse não é fácil. Por exemplo, há anos atrás, eu fui aluno do Pedro II na minha terra, mas os professores catedráticos aqui do Pedro II tinham um apartamento em Copacabana. O que eles recebiam era um tempo integral, ser catedrático, dava para viver, sustentar a família, que era o nome de professor catedrático. Hoje o professor está fazendo greve aí na rua. E não de me que interessa forma? se essa greve é forma? não legítima ou ilegítima, o que eu quero é que não ganhe o suficiente como há 50 anos atrás. Ou seja, há 50 anos atrás, você fazia questão de defender uma cátedra, porque sabia que você se dedicaria àquela cátedra, mas sustentaria a sua família. Hoje o cidadão quer ser técnico em computador. Oxi, como porque quem é o mais, e você vê, as grandes figuras hoje das pessoas ricas no Brasil não são aquelas que herdaram, são jogadores de futebol, os cantores, os que têm programa, enfim, esses são os homens ricos, que as famílias ricas, inclusive, dizem assim, são os novos ricos, são os emergentes. As pessoas da sociedade antiga, né? Tem que seguir conforme a maré, não é verdade? Na minha geração, nós falávamos, eu falo só um pouquinho, 3, 4 línguas, 4 idiomas, você tinha uma educação de leitura. Outro dia eu discuti com meu neto virou-se para mim e disse, meu avô, eu tenho 23 anos, é um craque. É o pai das bisnetinhas? Sabe tudo. É o pai das bisnetas? Não, é ela que é a mãe das bisnetas, a neta. Este meu neto disse, no dia discutindo comigo, avô, então o senhor acha que a internet não me dá informação? Eu disse, não me disse isso. Não, mas o senhor parece que está... Não, eu acho que dá informação até demais. Agora, o que a internet nunca vai te dar é formação. Formação intelectual só você lendo os clássicos, você tendo leitura. Não tendo leitura, jamais será um orador, jamais escreverá. Porque é o seguinte, hoje a linguagem da internet é você, VC. BJS. Eu disse para ele, faz amanhã um concurso público, quando entrar na prova de português, use esse linguajar que será reprovado automaticamente. Então essa é a figura hoje, você está o tempo bola, você não tem como sair. Eu vou perguntar para a pessoa que eu acho mais capacitada para me dizer, embora não sei se poderá dizer mesmo como é que sente. O que vê do futuro do país? Olha, eu não sou futurólogo, é claro. Não, mas eu digo o que você sente. Eu não sou futurólogo, eu não sei o que vem lá adiante, mas pelo menos eu sou um homem, um ser humano do tempo atual. Se eu sou do tempo atual, eu pelo menos tenho alguma perspectiva do que vem para aí. Vou lhe dizer, em primeiro lugar, se a educação deste país não melhorar, você pode ter pessoas ricas, mas sem convívio de erudição, um bom convívio. Você hoje entra num restaurante, num bom restaurante, tem um casal de um lado mexendo no seu coisa, do outro lado eles estão naquele aparelhinho ouvindo com as suas notícias. É porque não consegue manter uma conversação. Então cadê o futuro? Então é isso. Se você não tem conversação para o futuro, quais são as pessoas que vencem? São aquelas que programam, que planejam. Sem planejamento você não chega a lugar nenhum. Se você não planeja o futuro, e é por isso que eu digo, a diferença entre o estadista e o político é que o estadístico prevê o que vem lá na frente do futuro. O político vê o dia de amanhã. Essa é a diferença dos grandes estadistas no mundo inteiro, que você vai pensando, e dos que passaram apenas pelo poder e foram esquecidos, são esquecidos. Ninguém se lembra mais quantos presidentes dos Estados Unidos tem. Você não esquece de um Lincoln, não pode, você não esquece de um inglês que era um chato, se dizia, chato no bom sentido, aquele charuto enorme, se dizia que o fogo de Londres não era nada de fogo, era fumaça de charuto do Churchill. Churchill. Esta é.
E até hoje Washington está pontificando lá nos Estados Unidos. Você chega para mim, na minha frente, dizendo, agora como é que está a política, eu sei o que é que você quer dizer. É que no passado aqui você tinha governador como Lacerda, você tinha governadores que de qualquer maneira, e que eram homens, Negrão de Lima, todos tinham uma formação. E agora querem destruir uma formação intelectual grande, minha amiga. Você veja o que está vendo ali no aterro, já querem transformar aquilo, enfim. Quando eu fui caçado, perdi os 10 anos de direito político, fui perseguido, foi o Rio de Janeiro que me acolheu com essa. Então eu sou um pouco carioca. É muito, carioca é um estado de espírito. Todo brasileiro. Agora nem tanto que é mais fácil, mas lá no passado ansiava conhecer o Rio de Janeiro. E todo brasileiro tem orgulho em dizer, eu tenho como meu segundo estado, e às vezes fica se tornando o primeiro, o estado do Rio de Janeiro. Porque ser carioca é um estado de espírito. É isso. Por favor, diga como o encerramento de uma entrevista brilhante e para mim é histórica, porque eu vou guardar muito do que está me dizendo e do que se passou. Dê uma mensagem para quem está nos assistindo, que possa ajudar um pouquinho a vida. Eu vou dar uma mensagem para o jovem. É isso. Eu vou dizer por quê. Quando você chega na maturidade, vamos dizer um exemplo típico com o jovem. O jovem, ele tem o direito de namorar. Tem 18, 20 anos. Mas saber amar é um privilégio da idade madura. Então, quando você atinge uma idade madura, você pode dizer ao jovem o seguinte, olha, eu já passei por aquele buraco, não vai porque tu vais colocar o pé e cair. Ele não quer ouvir, ele quer se valer da experiência dele para quebrar a calha. Então, eu diria ao jovem o seguinte, olha, na China, quando você encontra na rua uma pessoa de 80 anos, primeira coisa que você olha é com muito carinho. Mas quando você passa e alguém lhe pergunta, você tem um velhinho de 80 anos na sua casa? Se você responder, não tenho. O chinês diz logo, trate de dialogar um e leve para sua casa para aprender sabedoria. Então a diferença é essa. O cidadão tem que ser a ardência da juventude, mas sem pedir, sem jogar fora a experiência da maturidade. Este casamento é que dá certo, como dá certo estar aqui com você, no seu apartamento, dando esta entrevista, que só me dá alegria, fique certo nisso. Um abraço. Obrigada, meu querido. Vamos dar o abraço que o nosso diretor gosta, para que fique gravado, para que todo mundo veja. Obrigado.